Pequenos e mortais, os escorpiões são insetos que habitam nosso planeta há milhões de anos. Muito famosos por seu veneno, esses pequenos animais são capazes de levar à morte até o mais forte e saudável ser humano, em questão de minutos. Constantemente aparecem em cenas de filmes, grandes e pretos. Contudo, a regra é clara. Quanto menor o escorpião, mais fatal ele é, e mais forte é o seu veneno. Número 10. Escorpião preto de cauda grossa. Encontrados na África do Sul, esse escorpião habita as florestas da região e não se deixe enganar com o pequeno tamanho da pinça na cauda. O poder do seu veneno leva à morte todos aqueles que são picados. Como se não fosse suficiente, essa espécie de escorpião é capaz de produzir 2 tipos diferentes de veneno, ambos mortais. Além dos seres humanos, existem registros de muitos outros animais que cruzaram o caminho desse animalzinho, sem querer, e acabaram morrendo. Número 9. Escorpião do deserto. Com uma picada tão letal, o escorpião do deserto entra na nossa lista por ser conhecido como assassino de homens, e não é para menos. Sua picada já levou à morte dezenas de homens. Assim como outras espécies, seu veneno se concentra em sua cauda. Contudo, a picada do escorpião do deserto tem uma ação tão rápida que é quase impossível sair vivo de um encontro com esse bichinho. Seu veneno se espalha rapidamente pelo corpo e atinge o sistema nervoso central rapidamente. Se por sorte a pessoa não morrer, ela poderá ter sequelas pelo resto da vida, como por exemplo, paralisia. Número 8. Escorpião imperador. Nem todos os escorpiões de porte grande possuem veneno que leva à morte. Contudo, o escorpião imperador entra na nossa lista por possuir um veneno mais brando que as outras espécies de escorpiões, mas que gera imensa dor em quem for picado, como náuseas, vômitos, dores de cabeça, confusões mentais, febre e dores por todo o corpo. Encontrado frequentemente nas florestas africanas, essa espécie possui um corpo preto e brilhante e que facilita a ser identificado e, curiosamente, é uma espécie pacífica, atacando somente quando se sentirem ameaçados. Número 7. Escorpião de casca do Arizona. Considerado a 7ª espécie mais venenosa do mundo, o escorpião de casca do Arizona possui um veneno neurotóxico, ou seja, afeta o sistema nervoso e prejudica o controle muscular da pessoa. A dor de sua picada é comparável à dor de alguém que recebeu choque elétrico várias vezes. Se a pessoa tiver sorte e não morrer após a picada desse animal, ela provavelmente vai enfrentar diversos problemas como dormência no corpo, perda de movimentos, diarreia e vômitos severos. Número 6. Escorpião negro. Ele frequentemente aparece em filmes hollywoodianos. O escorpião negro da Arábia é uma espécie extremamente agressiva e seu veneno é fatal a qualquer um. Inicialmente, seu veneno causa paralisia muscular, fazendo com que sua vítima perca os movimentos e, se não tratada rapidamente, a morte é certa. Em sua dieta, esse animalzinho come animais como aranhas, roedores e lagartos. Animais esses que muitas vezes são maiores do que ele mesmo. Número 5.
Escorpião de pinças vermelhas. Acreditem ou não, mas a espécie de escorpião de pinças vermelhas é a favorita como bicho de estimação. Isso mesmo sendo venenoso, existem pessoas que consideram essa uma ótima espécie para se ter em casa. Ele habita as florestas tropicais africanas e é considerado mais agressivo do que o escorpião imperador, que, como dito, é uma espécie pacífica. Curiosamente, sua cauda, assim como o veneno, só são usados em situações de extremo perigo para eles, porque geralmente eles utilizam suas pinças para se defenderem e caçar comida. Mas não se engane, o veneno desse animal pode gerar muita dor aos adultos, e nas crianças ele é fatal. Número 4. Escorpião amarelo brasileiro. Como seu nome sugere, essa espécie de escorpião é encontrada no Brasil, mas também em toda a América Latina, podendo ser vista em metrópoles, cidades urbanas e principalmente no campo. Essa espécie é a responsável pela maior parte de mortes por picada de escorpião no Brasil. Devido ao avanço das cidades, esses animais perderam espaços e começaram a invadir as casas e centros urbanos. Além de ter uma picada fatal, seu veneno pode gerar diversas dores antes de tirar uma vida. Número 3. Escorpião gormar. Assim como o escorpião negro, os gormars são da cor preta e possuem um exoesqueleto denso e suas pernas são de um tom avermelhado. Seu veneno pode matar um ser humano em questão de 10 minutos. Eles habitam florestas tropicais e atacam quando se sentem ameaçados. Devido ao rápido efeito do seu veneno, ainda não foi possível criar um antídoto para a picada desse animal. Sendo assim, seu tratamento é à base de analgésicos. Número 2. Escorpião amarelo da Palestina. Conhecido popularmente como espreitador da morte, essa espécie é uma das mais perigosas e fatais que existem no mundo. Isso se deve ao fato do veneno dessa espécie poder matar qualquer ser humano em questão de poucos minutos. Se a pessoa tiver sorte e sobreviver à picada desse animal, terá a sua saúde debilitada e poderá contrair diversas doenças facilmente, principalmente alergias e infecções. Número 1. Escorpião vermelho indiano. A espécie mais venenosa e mortal de escorpião é o escorpião vermelho indiano. Seu veneno é fatal e leva à morte em poucos minutos. Mesmo se for tratado, a picada desse animal gera dores musculares, convulsões e vômitos. O veneno é rápido e ataca direto os órgãos vitais, principalmente o coração e os pulmões. Contudo, ele também pode ser encontrado em lugares como Sri Lanka, Nepal e Paquistão. Olá! O número de acidentes com escorpiões no Brasil tem crescido muito nos últimos anos. Dados preliminares do Ministério da Saúde apontam cerca de 152 mil casos ocorridos em 2018, um aumento de mais de 20% em relação ao ano anterior. O perigo é grave, os escorpiões são venenosos e uma picada pode causar até a morte. As crianças e os idosos são os grupos mais vulneráveis, por isso é importante aprender a se prevenir e saber o que fazer em caso de acidentes. Para isso, recebemos agora no Cidadania o professor do Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília, Paulo César Mota. Olá. Obrigado, professor, pela presença. Vamos entender então um pouco sobre esses animais perigosos, né? Quem são os escorpiões, de onde eles vêm, por que eles estão aumentando tanto em número nas cidades? Então, olá, novamente, né? Agradeço o convite por estar aqui. Imagina. Né? E, bom, então falar um pouquinho sobre os escorpiões. Né? Certo. Em primeiro lugar, não são insetos, são aracnídeos, é o mesmo grande grupo, chama dos artrópodes, mas são grupos diferentes, separados. Então, os escorpiões são parentes das aranhas, mais relacionados às aranhas do que aos insetos. Os escorpiões como grupo é um grupo extremamente antigo na Terra, milhões e milhões de anos. Ele é considerado um dos primeiros animais a invadirem o ambiente
terrestre, é um animal muito resistente. Esse escorpião que causa os problemas aqui nas cidades do Brasil é o escorpião amarelo, chamado, o nome científico dele é Titius cerulatus. É um animal que ele é originalmente do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, mas que dos anos para cá, desde os anos 70, 60 mais ou menos, ele tem se espalhado por diversas regiões do Brasil. Inclusive passando dos estados de Minas Gerais, vários estados do sul. Exatamente, ele foi introduzido aqui no Distrito Federal no início dos anos 70. Se não me engano, o primeiro registro dele foi na cidade de Anápolis, aqui perto de... Aqui em Goiás. Goiás. É isso, é perto do Distrito Federal. Então, é um animal que ele tem muitas adaptações interessantes. Por exemplo, ele, nas populações urbanas, esse bichinho ele não ocorre no cerrado natural. Ele ocorre apenas, ou quase que exclusivamente, em ambientes modificados pelo homem, principalmente cidades. Então, ele vem de, desculpa interromper, ele vem do Vale de Jequitinhonha, ele como seu local de origem, começou a se espalhar, provavelmente levado pelo homem. Certo. Nas mudanças, etc. E se adaptou muito bem ao ambiente urbano. Então, ele não ocorre em ambientes naturais, aqui em Goiás, no Distrito Federal. Ele tem uma característica muito interessante para os animais, e muito raro também os animais. Não ocorrem machos, apenas fêmeas. Todas as espécies, todos os animais são fêmeas. Escorpião, o amarelo. O amarelo cerulatus. A gente tem inclusive a imagem do escorpião amarelo. Esse é o mais perigoso. É o mais perigoso do Brasil, um dos mais perigosos do mundo. Todos são fêmeas nessas. Todos são fêmeas. Não sei se dá para apontar ali Não precisa, por favor, pode ficar tranquilo. Tem uma serrilha perto da cauda, perto do aguilhão dele, daí vem o nome cerulatus. Certo. Então, como eu havia falado, só ocorrem fêmeas, não ocorrem machos. Então, a reprodução como ocorre, se não tem macho? Ocorre por um método chamado, fenômeno conhecido como partenogênese. A fêmea gera os filhotes virgem, sem casar com o macho. Essa imagem da partenogênese que a gente tem aqui. Isso aí, os filhotinhos já nasceram e subiram para o dorso da mãe. Quantos filhotes? Mas sem a presença do macho. Então isso quer dizer o quê? Que não tem muita variabilidade genética e dentro da biologia, que estuda os animais, na zoologia, tem algumas vantagens em você prescindir, não necessitar do macho. Não se arrisca. Bom, a desvantagem é que não tem variabilidade. Mas você consegue, esse escorpião particularmente, ele consegue se reproduzir 3 vezes por ano, sozinho. Quantos filhotes Cada gestação, de 2 a 25, 30 filhotes, e 3 vezes por ano. Então, imagina só, um animal que não precisa de parceiro para se reproduzir, ele mesmo se reproduz sozinho. Alimento abundante, baratas, abrigos abundantes, bueiro, caixa de esgoto, caixa de telefone, caixa de incêndio. Hoje, basicamente, é um animal urbano. Urbano, basicamente urbano, exatamente. Então, alimento abundante, quase ausência de predadores naturais. Coruja pode comer, algumas aranhas, lagarto, cobras, eles são animais raros no ambiente urbano. Então, partenogênese, abundância de alimento, ausência ou quase ausência de predadores, e é um animal também que não é aconselhável combate químico, ele é muito resistente, a não ser que você jogue o veneno em cima dele, aí não precisa de veneno, né? Você pode matar de outras formas. Então não é como alguns insetos, com barata, que podem podem ser afetados por resíduos do inseticida. Às vezes um inseticida, então um exemplo aqui, então, você tem um local que pode ter alojamento ali de alguns escorpiões, um bueiro, ou às vezes um resto de entulho de material de construção, os locais que eles gostam de ficar. Não é aconselhável então você aplicar o veneno naquela área, porque ele vai matar os insetos. Não, é bom, o veneno é bom para matar as presas, o alimento dele, que são as baratas, não para o próprio escorpião. A não ser que o veneno seja aplicado em cima dele, né? Diretamente, aí não tem necessidade, né? Então, normalmente não é recomendável o controle químico para o escorpião.
talvez para o alimento dele, que são as baratas. Entendi. Então aqui é muito comum aqui no plano piloto, que nós abrimos bueiros, eu faço isso de vez em quando para coletar, em termos de pesquisa, né? Sim. Levantamos bueiro, caixa de esgoto, caixa de gordura e sempre encontra com abundância, que é onde vai ter muitas baratas. Agora, outros insetos, ele também se alimenta de outros insetos ou exclusivamente de baratas? Não, poderia se alimentar de outros insetos também que estão presentes ali no meio. Então, o lixo, por exemplo, vai ser sempre um atrativo, porque vai juntar insetos e aí vai atrair os escorpiões pode ser, sim, pode ser. Ele corre mais em bueiros do que em lixo acumulado, na minha experiência, né? Tá. Outra coisa curiosa que eu esqueci de comentar é que normalmente os animais predadores, como o escorpião, o predador é um animal que come um outro animal, claro, enquanto outro está vivo ainda. Normalmente os predadores não suportam um outro predador junto, da sua mesma espécie. Eles se evitam ou um ataca o outro. Esses escorpiões, eles estão apresentando uma certa tolerância aos outros indivíduos da mesma espécie. Então você pode encontrar vários escorpiões juntos, o que não é muito comum neste grupo de organismo. Normalmente eles não vivem em ninhos assim de escorpiões? Não, normalmente não. Você pode encontrar mais de um dentro de um bueiro, por exemplo, como o senhor encontra quando faz exatamente. E os jovenzinhos, depois que eles saem do dorso da mãe, que foi mostrado naquela foto, eles vão começar a dispersar, a andar. Você se afastar da mãe. Eles se afastam da mãe e uns dos outros também. Uns dos outros. Então, nessas andanças, eles acabam entrando onde não devem. Nas casas, nas escolas, acontece, né? A gente tem lido alguns relatos também de crianças em escolas que sofreram picadas de escorpião. Outra coisa importante, interessante, que você falou no início da nossa conversa, é que até o final do século passado, até 1999, o principal causador de acidentes, não de mortes no Brasil, acidentes com animais, eram as cobras. As cobras foram superadas pelos escorpiões a partir do ano 2000, mais ou menos. Então, os escorpiões têm a ver com processo de urbanização? Com a urbanização, exatamente. O homem foi para cidades, né, para a urbanização. As cobras, em geral, continuam no ambiente natural ou rural, na delas lá, mas esse escorpião, particularmente, acompanhou o homem. E no ambiente rural também se encontram algumas espécies de escorpiões? Bom, na natureza, no Brasil tem cerca de 150 a 200 espécies de escorpiões, mais ou menos. No Cerrado, em torno de 20 a 30 no ambiente natural, aproximadamente. Mas nas áreas urbanas, praticamente os cerulatos. Ele já está invadindo ou sendo levado para locais, digamos, uma fazenda, onde na sede da fazenda pode ter esse escorpião. No mato ao redor não, mas na sede ele pode ser encontrado. Até em locais que até alguns anos atrás ele não era encontrado, como no Parkway, de locais próximos do ambiente natural, ele tem sido encontrado atualmente. Já está começando a aparecer, com frequência. O Parkway é um bairro aqui do Distrito Federal, né? Exatamente, E em outras cidades isso tem acontecido também. Na região sudeste, onde a gente tem tido mais casos, isso se deve a algum fator climático ou da própria o processo de urbanização? Ou é porque talvez seja porque é a região mais povoada, né? Mas talvez, isso não posso falar com muita segurança, né? Eu estou aqui no Cerrado, não tenho muita intimidade lá com o Sudeste, com aquela região. Embora já tenha morado lá, em São Paulo, né? Talvez o clima lá também favoreça. Outros aspectos talvez favoreçam a proliferação desse organismo lá, mais do que aqui. Agora, em casa, as pessoas não têm como ter predadores naturais. Uma outra questão, animais domésticos, né? Um gato, um cachorro, eles correm o mesmo risco de uma pessoa com relação aos escorpiões? Sim, talvez até pior, porque eles são mais inocentes, mais ingênuos, né? Vão lá brincar com o escorpião, e por eles serem de tamanho menor, o gato e o cachorro talvez sofram mais o efeito da toxina do escorpião. Mas eu não tenho dados sobre isso, informações sobre Tá. Agora, falando dessa questão do tamanho do corpo, as crianças e os idosos também são os grupos mais perigosos, mais vulneráveis, que correm maior risco, inclusive, de terem consequências mais graves, né? Como identificar se houve uma picada de escorpião? Ele deixa alguma marca? Existe alguma forma, além de ver o animal, se for uma picada
e a pessoa não vê o animal, tem características? Bom, normalmente a picada do escorpião não deixa ferida. Talvez um pequeno furinho assim, mas não muito aparente. É mais a dor forte no membro, muito forte, relatam, né? Essa dor pode irradiar para o membro e pode ter outros sintomas. Normalmente, em 97% dos casos, são simples, digamos assim, não são graves. Tá. Tem a dor forte, essa dor pode irradiar, pelo que eu tinha comentado. Então, às vezes a pessoa sofre uma picada no dedo, o braço inteiro... O braço inteiro pode ficar meio adormecido e a pessoa fica ansiosa, pode suar bastante. O suor também é uma característica? Se não me engano, sim. Tá. E então, num caso como esse, se for uma picada de escorpião, um adulto ou uma criança, deve-se tomar alguma providência? Existe não sei se a gente chamaria isso de uma cultura popular, de que às vezes sofrendo uma picada, a pessoa chupa o lugar onde sofreu a picada para tirar o veneno. Isso é recomendável ou não? O que eu recomendaria mesmo é procurar o médico. Imediatamente? Imediatamente. Se possível, pegar o organismo, o animal, matá-lo ou não, colocar no vidrinho e ter o acompanhamento médico. Ou fotografar. E consultar o médico e ele vai fazer o diagnóstico correto e fazer a prescrição que for necessária, né? Tá. Um dado que foi interessante, né? A gente pegou alguns dados aqui fornecidos pelo Ministério da Saúde, né? Primeiro a gente tem um que é bastante preocupante, que fala que mostra o aumento no número de casos de escorpião nos últimos anos, né? Então a gente, ano a ano, isso vem crescendo, provavelmente em virtude dessa adaptação do animal ao meio urbano e dessa proliferação tão rápida, especialmente do escorpião amarelo. A gente tem esse crescimento no número de casos, mas, por outro lado, o número de mortes tem diminuído. Está havendo pesquisa, desenvolvimento de um soro com mais eficiência? Isso está sendo mais bem distribuído? Não sei. Não, na verdade, a toxina desse escorpião não é muito forte para o homem, infelizmente. Então, você tinha comentado antes, mais idosos, ataca mais idosos e crianças são os que têm mais perigo, né? Às vezes o sistema imunológico está um pouco deficitário, ou então em pessoas que já têm alguma doença e pode agravar a picada. O Instituto Butantan em São Paulo, que produz o soro, então normalmente não tem uma gravidade muito elevada. Tá. Agora, com tantas espécies de escorpiões, né, existem escorpiões bastante diferentes. O soro é um só para qualquer picada de escorpião, ou daí é importante levar o animal ou uma foto do animal para que o médico saiba que escorpião é aquele, ele vai aplicar um soro específico? Não, um soro específico. Mas são diversas espécies de escorpião. No Brasil tem 2 ou 3 que causam problemas ao homem. Mas normalmente o mais grave aqui nessa região, no Brasil como um todo, é o escorpião amarelo, esse Halitictus cerulatus. Então, o soro acho que é específico para ele. E o escorpião amarelo também é algo que se reproduz com mais facilidade? Sim, esse aí, aquele que eu falei antes. Isso aí é uma questão bem perigosa, né? No caso de picada de escorpião, a outra questão também é esses mitos, né? Tem coisas que deve se fazer. O senhor citou, né, procurar o médico imediatamente. É recomendável lavar o local com água e sabão, compressa morna? Essas medidas são bem-vindas, são recomendáveis? Eu não sei dizer, desculpa, porque pode ser adequado, mas é bom mesmo consultar o médico imediatamente. Melhor coisa é ir direto... Evitar automedicação e procurar o médico. Tá. E agora, sim, os locais na casa que os animais costumam se alojar, ou as medidas que a gente deve fazer para evitar que eles cheguem ao domicílio? Bom, então esse escorpião, como todos os outros escorpiões, são animais noturnos.
eles são mais ativos durante a noite. Durante o dia eles ficam escondidos nos abrigos deles. Então, à noite eles saem para caçar, normalmente, ou para dispersar, para andar, e podem andar pelas tubulações internas, então está no esgoto, e pode entrar nas casas. Então, mesmo? Sempre interessante. Outra coisa interessante, eles sobem bem em paredes. Então não importa se você está no primeiro ou no último andar do prédio, ele pode chegar do mesmo jeito. Pode escalar. Se a parede tiver rugosidades, né? Então, seria bom vedar as portas embaixo, as janelas, os ralos, vedação de ralos, fechados também. Mesmo a tubulação de energia elétrica, ele pode entrar, às vezes uma tomada destampada sem um espelho, ele entra por ali. Isso é mais raro nesse caso. Mais raro. Mais raro. Mais em esgotos mesmo. Então, essas medidas seria interessante, né, para manter o escorpião afastado. Agora, entrando na casa, ele pode se alojar em locais escondidos, ele vai tentar se esconder. Ele vai procurar lugares mais escuros. Mais escuros e escondidos para ele, né? Então ele não tem a intenção de picar ninguém. Ele não raciocina, ele não pensou ali uma criança vai atacar. Não é um animal que tem, assim, entre aspas, vamos chamar assim, um temperamento violento de procurar uma pessoa para picar. Não. Isso é um sistema de defesa? De defesa, ele vai tentar se defender quando se sentir ameaçado. Então você está na dele lá no chão e alguém pisar em cima dele ou tentar, ele vai se defender. Normalmente, então, ele vai usar o veneno para matar insetos e não... Exatamente, para matar insetos. Para isso que evolui o veneno. Para matar a presa, paralisar a presa que ele come. Eu já tive relatos aqui em Brasília, uma vez uma pessoa me falou que estava no 5º andar de um prédio, estava tomando banho, saiu do banho, pegou a toalha para se enxugar, foi um escorpião na toalha. Então, essa inclusive é uma das recomendações do Ministério da Saúde, faz de bater o sapato. Bater o sapato, fazer vistoria nas roupas, bater o sapato. Porque são os lugares que eles normalmente vão querer se esconder, dentro de uma gaveta, frestas de parede, rodapé mal colocados, são... Exatamente. São locais onde ele poderia se esconder, se abrigar. E daí ele vai sair dali atrás de alimento. Atrás de alimento, É mais o cuidado de manter a casa limpa, evitar insetos em casa. Evitar baratas. Então, a dedetização, por exemplo, uma dedetização numa casa, tirando os insetos, a chance de um escorpião entrar diminui bastante. Diminui bastante. Não chega... assim, outra coisa, um outro fator secundário que pode acontecer com a dedetização é quando pode até desalojar o escorpião. Sim. Ele está lá na dele, joga veneno, ele pode sair, aí causar acidentes também. Restos de folha no jardim. A pessoa tem um quintal em casa, juntou umas folhas que estão caindo, folhas secas. Existe o risco de o escorpião se alojar ali também? Sim, pode ser. Não é o que ele mais gosta, digamos assim. Porque ele está mais acostumado com o ambiente urbano. Então, entulho, sim, debaixo de tijolos, debaixo de telha. Esses entulhos que as pessoas guardam, às vezes, no fundo do quintal, nas quadras, né? Principalmente esses locais. E quando o escorpião pica uma pessoa, o ferrão fica, ou não, como a abelha, por exemplo? Não fica, não é como a abelha, não. Ele só vai dar uma picada e só coloca o veneno e tira. Outras formas dele se alojar, por exemplo, muita gente gosta, às vezes vai juntando material de construção, às vezes porque está preparando uma obra ou uma sobra que teve azulejos, telhas. Isso é melhor recolher, não deixar acumular, porque esses locais servem de abrigos para os escorpiões e outros animais peçonhentos. Nós temos aqui no DF, em outros locais do Brasil também, a aranha na madeira, que gosta desses locais também. Que vai ser uma parente, entre aspas, assim? Parente entre aspas, Também venenosa? Também venenosa. Tá certo. Então, outra questão em relação aos... Peçonhentos, são animais peçonhentos que a gente costuma dizer. São os animais peçonhentos. E para esses insetos, para a aranha, por exemplo, também existe soro específico? Existe. Mas as picadas são mais raras. E tão venenosas quanto? Talvez até mais. É possível identificar se a picada veio de um escorpião ou de uma aranha pelos sintomas? Sim, normalmente sim. Na aranha, às vezes, pode aparecer a aranha tem dois ferrões que agem em conjunto. Então, pode aparecer daquelas marquinhas duplas
Tá, tá. E a dor é diferenciada, os sintomas são um pouco diferentes. E os depende da aranha também. Tá. E os predadores naturais do escorpião? Então, o senhor comentou sobre a coruja. Coruja. No ambiente urbano, existem outros que sejam... Creio que não, viu? É mais coruja... talvez algum roedor para só comer, ou corujas, lagartos, que não são suficientes para diminuir o tamanho da população de escorpiões. Eles são muito mais resistentes, eles na verdade são, evolutivamente falando, admiráveis. O sucesso que eles alcançaram, né, com o sucesso evolutivo, isso para o biólogo é muito interessante. É claro que tem um aspecto secundário de prejuízo ao homem, mas é um excelente organismo de estudos. Tá. A gente tem aqui alguns tipos diferentes de escorpião, a gente pegou algumas fotos aqui. A gente tem esse escorpião, é o escorpião, esse que está aqui na tela, esse é o escorpião preto da Amazônia? Talvez, tem muitas espécies, talvez sim. São vários, são né? vários. Tem alguns que são os mais conhecidos. Tem, inclusive... E assim, eles são diferenciados, às vezes, por detalhes morfológicos muito pequenininhos. Vamos colocar uma outra espécie aqui, só para a gente tentar mostrar um pouquinho. Esse daqui não é o Cerulatus, né? Não é o escorpião amarelo, mas ele é bem parecido. É parecido, também. Mas tem aquela faixa mais escura no centro, que é diferenciado. Talvez seja do mesmo gênero, Títios, né? Vamos voltar no amarelo, então, que é o que mais preocupa, né? Esse é o que tem causado mais acidentes, é o que tem trazido mais preocupação aí para a população das cidades. Isso, quando a gente fala das cidades, a gente está falando de todas as regiões do Brasil, né? A região sudeste tem tido maior número, mas na região nordeste também é um número elevado de acidentes com escorpiões, até na região sul, enfim, por todo o Brasil, e esse é o indivíduo que está causando maior preocupação. É interessante que eu tive em Porto Alegre no mês passado, e quando eu morava lá, escorpião não existia lá. Clima e agora frio, já tá lá. quente, isso tem a ver com... Já está invadindo a Argentina e o Uruguai também, Paraguai, os países limítrofes ao Brasil. Mesmo em regiões mais frias. Então isso não depende de clima tropical, de calor. Se não me engano, ele não é muito abundante, eu não sei se ele ocorre na Amazônia, acho que não. Na região norte já é uma quantidade menor. O escorpião preto, ele tem uma incidência, segundo o Ministério da Saúde, chamado Títios obscuros, que tem uma certa incidência no norte do Brasil. Mas, de fato, é uma região que apresenta um número muito baixo. Esse Títios obscuros não ocorre aqui. Tá certo. Então, de recomendação que a gente tem a fazer para que as pessoas evitem, a principal é evitar a proliferação de insetos. De insetos, de baratas, que são o alimento deles, né? O principal alimento desses escorpiões. Vedar o acesso desses escorpiões ao ambiente doméstico, interno. Especialmente à noite. Especialmente à noite. E torcer. Outra lenda, não sei se é lenda, talvez seja provável que seja verdade, que quem tem galinha no quintal não tem escorpião. Sei. Né? Embora a galinha cisque de dia, o escorpião seja ativo à noite. Tem uma diferença. Mas ela vai ciscando e acaba desalojando e ela come, ela é predadora. Pode comer. Então, além desses, como a coruja, por exemplo, a gente vai ter a galinha, mas aí vai ser mais em ambientes rurais. Ambientes rurais, Mas existem os ambientes rurais que são próximos às cidades também. E esses também a gente tem tido alguns casos, né? Sim. Tá certo. Aí, nesses locais, esses animais poderiam comer o escorpião. Tá bom. Eventualmente. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelos esclarecimentos. Aqui eu acho que são informações importantes para você que está em casa, para você que tem criança, principalmente.